O despertar espiritual é, depois que se efetua, uma caminhada sobre a corda bamba, de certa forma. O equilibrista precisa sempre seguir adiante, devagar, se equilibrando, porque do contrário ele cai. E aqui na matéria grosseira nós estamos com um pé numa materialidade que nos é estranha, porque somos estranhos aqui, somos seres espirituais que estão com um pé na matéria grosseira densa, mas estamos com um outro pé na matéria fina, ou até no mundo espiritual, de onde viemos. Só que esse pé no mundo espiritual é a nossa intuição. Então estamos aqui numa matéria que nos é estranha, estamos sendo tentados em meio às dificuldades, em meio aos riscos da vida pós-moderna, porque hoje tudo é bastante arriscado, mas viver é um risco e faz parte. Não podemos ter medo, precisamos arriscar sim, para sair dos condicionamentos dessa vida pré-condicionada, limitada e engessada. Não podemos nos deixar levar pelos medos do cabeção, que quer uma vida tranquila nos moldes do materialismo, dentro da zona de conforto, no ninho de comodidades. Então é preciso romper com isso. E o cabeção tem medo desse rompimento, porque uma vez que o espírito desperta e segue o seu caminho, o cabeção, que é dominado pelas trevas, pelas formas de pensamentos, pelo anel trevoso, ele não quer aceitar isso, porque ele é um fantoche das trevas, se o espírito não está desperto dentro do ser humano. Então, o indivíduo precisa arrancar a sua mente da influência das trevas, para que a mente seja um instrumento do espírito, no seu devido lugar, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quando a mente está no seu devido lugar, ela é um instrumento útil, é o instrumento de que o espírito necessita para se desenvolver. Então, a caminhada espiritual nessa perspectiva é como uma caminhada sobre a corda bamba. Estamos aí entre dois mundos, estamos na matéria grosseira, mas aqui não é a nossa pátria, estamos apenas de passagem. O nosso espírito clama pelas alturas, mas estamos aqui. Não dá para viver apenas espiritualmente aqui, porque é preciso sim conquistar e conseguir o seu sustento, mas sem se prender às coisas mortalmente. Aí é que está o equilíbrio. Aí é que está a caminhada eficiente sobre a corda bamba, daquele que busca o que precisa na medida certa, sem exageros. O problema é que muitas pessoas, preocupando-se com o sustento, se preocupam em demasia, de forma exagerada. A busca pela sobrevivência acaba se tornando o único alvo da vida. A busca pela manutenção da zona de conforto, por fim, acaba aprisionando o indivíduo. Daí ele se desequilibra, daí ele cai apenas na matéria grosseira e fica apenas na matéria grosseira, finca os seus dois pés na matéria grosseira e cala o seu espírito, o soterra, joga entulhos mentais sobre o espírito, de modo que nada mais dele pode ser ouvido. É como se o espírito fosse encarcerado, e é encarcerado dentro das pessoas. E da mesma forma como um cárcere, com o passar dos anos, ele vai perdendo o contato com a sociedade, e a sociedade se esquece do cárcere, assim é também com
o espírito. O ser humano, por fim, vivendo no piloto automático, sendo manipulado pelas trevas, se esquece da sua essência, do seu espírito, do seu ser. Vivendo no não ser, no falso eu, nas ilusões, nas fantasias, nas demências mentais, nesse materialismo que busca apenas pelo sustento e não pelo desenvolvimento espiritual. Então o ser humano precisa se sustentar, precisa colocar um pé na matéria grosseira, mas precisa ficar com o outro na matéria fina ou até no mundo espiritual, através da intuição. Se o ser humano assim o faz, ele se equilibra, ele não se prende à matéria grosseira, mas usa a matéria grosseira como um meio para se desenvolver espiritualmente. Esse é o detalhe, esse é o segredo. A matéria grosseira precisa ser vista e utilizada como um meio para o desenvolvimento espiritual e não um fim em si mesmo. Infelizmente, para a maior parte das pessoas, a vida aqui na matéria grosseira é o fim. A busca pelo sucesso é o fim em si mesmo. A busca pelo sustento é o fim em si mesmo. A busca pelas aparências é o fim em si mesmo. Isso acaba monopolizando a vida das pessoas. E o que sobra por fim? Nada mais sobra. Nada mais sobra. Tudo acaba realmente sendo colocado de lado por causa dessa busca excessiva pelas coisas materiais que não levam a lugar algum. Essas buscas não levam a lugar algum. Então, o ser humano precisa apenas fazer a coisa certa, precisa apenas se sintonizar corretamente, precisa apenas priorizar aquilo que é uma prioridade na sua vida. E não aquilo que é uma aparência, que é uma extravagância, que é um desejo deplorável. O problema é que as pessoas priorizam coisas que não são prioridades, né? As pessoas buscam ou criam necessidades que não são necessidades, mas são entulhos, são pedras em meio ao caminho que depois impedem o espírito de se movimentar, porque a mente presa à matéria grosseira acaba estrangulando tudo que está acima da sua capacidade de sintonia. A capacidade de sintonia da mente humana é baixa, é baixíssima. A sintonia elevada pertence ao espírito, que quando desperto está ligado a planos muito mais elevados que o terreno, buscando nesses planos a força, a inspiração para fazer a diferença, para crescer e se desenvolver espiritualmente. Então, o ser humano precisa simplesmente se desenvolver corretamente. Se o ser humano se desenvolve corretamente, ele confere espaço ao seu espírito. O problema é que as pessoas se desenvolvem de forma errada, na perspectiva material. Podem observar isso? O que vemos hoje é apenas o desenvolvimento material, o desenvolvimento tecnológico. Não que isso não possa existir, mas não da forma como está se dando nos dias atuais. Existe um desequilíbrio nisso tudo. O ser humano está com os seus dois pés sobre a tecnologia, fechando o seu coração para aquilo que transcende a tecnologia. E a tecnologia, ela é apenas um instrumento da matéria grosseira mais densa. A tecnologia é uma coisa aqui da matéria grosseira. Não se pode tornar isso um Deus. Não se pode adorar a tecnologia, viver apenas para ela, porque daí o ser humano acaba fechando o seu olhar espiritual, perdendo a sintonia e a conexão com algo mais elevado. Então é preciso manter os olhos abertos, é preciso estar vigilante nessa vida e caminhar de forma equilibrada, com um pé aqui na matéria grosseira densa e com um outro pé
na matéria fina ou no próprio mundo espiritual através da intuição. Esse é o equilíbrio que permite ao ser humano caminhar corretamente, estando aqui na matéria grosseira, mas mantendo a ligação com a matéria fina ou até com o mundo espiritual, dependendo do nível de sintonia do indivíduo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!